Aleluia. Aleluia. Quem nos pode nos satisfazer de cada dia? Só Jesus. Aleluia. Quem pode nos confortar a cada dia? Somente o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus, também o pastor Antônio, pela confiança. E não vou trazer nada novo, não é? Vou trazer aquilo que o Espírito Santo nos conceder nesta noite. Aleluia. Eu convido os irmãos para abrir a vossa Bíblia. Aleluia. E deixa o Espírito Santo falar contigo nesta noite. Aleluia. Evangelho de João no capítulo 15 e o versículo 1. Aleluia. No capítulo 15, versículo 1 do Evangelho de João, Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Tem Bíblia que diz agricultor, não é? Os irmãos podem sentar. Aleluia. Exaltado e engrandecido é o nome do Senhor. O que a irmã disse aqui, nos antecedeu, é verdade o que ela disse. Isso já vem de tempo, não é? No meio cristão, há pessoas que estão há muito tempo de crente e não conhecem Jesus. Infelizmente, passa anos vindo para a igreja e não conhece Jesus. Essa é a realidade. Ou não busca conhecer, não é? Não se interessa conhecer. Porque certa feita, eu fui contar o meu testemunho para um irmão, estava a contar para ele o que Jesus fez na minha vida. E é gostoso quando Jesus faz algo na sua vida, você tem prazer de dizer que Jesus fez, que você não teve condições, que você estava desenganado pelo homem e Jesus fez na sua vida. E, no caso, eu contando para o irmão, ele, para me ajudar, para acrescentar a minha fé, ele disse assim: olha, daqui a uns dias você vai ser arrebatado. Não é? Então, é assim, de tempos, já vem vindo assim, pessoas dentro da igreja, às vezes toca como ele era músico, ou é músico, um bom instrumentista, mas não conhece Jesus. E não quer dizer que a pessoa, às vezes, vem para a igreja que ele conhece a Cristo. Não, precisa conhecer, precisa ter intimidade com ele, para saber quem ele é. Como o Jó, não é? Ele disse: antes eu ouvia dizer, mas hoje eu conheço, eu sei qual o Deus que eu sirvo. E você precisa ter essa convicção, saber o Deus que você serve. Aleluia. Bom, nós vamos um pouco aqui na palavra do Senhor, que diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 15. Jesus, ele disse: eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Os irmãos vão entender no decorrer da leitura, os irmãos vão entender que Jesus disse que ele é a videira verdadeira
e o pai é o lavrador. Eu nem tinha a mensagem, o pastor Antônio falou lá nós encontramos, ele disse a respeito do lavrador, o que o lavrador faz? Foi assim, tá boa a mensagem, não é? Jesus deu, que a gente fica preocupado, o que a gente vai falar? Mas às vezes não tem que se preocupar que a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. E Ele tem compromisso com a palavra, e eu creio que Ele vai falar contigo nesta noite. Quando Jesus disse que o Pai é o lavrador, e Ele é quem cuida da vinha. É Ele que cuida de você. Tanto Ele cuida de mim e de você. Também Ele cuida para não ficar aqueles que tá para atrapalhar os outros. Porque a Bíblia disse, quem usa de engano não fica na casa do Senhor. Então os irmãos vão entender a palavra do Senhor. Quando Jesus falou no período antes de ser morto, Ele reuniu os discípulos para orientá-los. Como eles aproximassem de Deus. Aí Jesus falou para ele, olha, eu sou a videira, mas o meu pai, ele é o agricultor, ele é o lavrador, ele é que poda. Se você não dá fruto, cuidado, ele tem a tesoura para podar a vinha. Então a vinha precisa produzir fruto. Eu, certo tempo, eu pensava, mas o que fruto que eu tenho que dar? Eu pensava e não descobria. No caso, no decorrer do tempo, aprendi, e dentro da palavra, não é? Quais os frutos que eu tenho que dar, não é? Que é muito difícil nos dias de hoje, para dar esse fruto. Às vezes, amar aquele que te pisa nos pés, que é um calo no seu sapato, não é fácil. E às vezes você não quer cumprir esta palavra, que é amar. E o amor de Deus é tão grande por nós, como também a irmã que iniciou aqui, ela falou do amor do pastor. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Se os irmãos for ver a história de Davi, eu creio que ele tinha mais de 50 ovelhas. E por causa de uma, ele entrou na guerra com o urso para não ser devorada aquela ovelha. E os irmãos imaginam só que Jesus, pela sua misericórdia, Ele veio, como ele diz na palavra, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E ele deu a vida por você que estava desgarrado e por mim. Nós estávamos desgarrados na mão dos lobos. Estávamos desgarrados na mão dos lobos. E entrou Jesus e nos tirou de lá. Entrou na guerra para nos tirar de lá. Como ele disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Também ele disse que ele é a água. E ele disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Então precisa aproximar-se dele, se quisermos alguma coisa. Como ele disse, né? Sem mim nada podeis fazer. É impossível fazer alguma coisa ou ser alguma coisa sem Deus. O ensinamento central é a necessidade de permanecer em Cristo. O Pai poda e disciplina e purifica. Ele faz essas duas coisas, as três coisas na vida da igreja. Por isso que lá em Coríntios, no capítulo 11, ele diz que ele nos corrige
para nós não sermos condenados com o mundo. Então, ele disciplina, e precisa nós sermos disciplinados. Imagina um filho que não é disciplinado, imagina como que ele cresce, rebelde, não é? Porque não há disciplina. Mas Jesus, ele disciplina as ovelhas. E às vezes nós não queremos ser disciplinados. Às vezes não queremos passar por momentos difíceis. Mas Deus permite que eu e você passamos por momentos difíceis para sermos abençoados. E às vezes queremos ser abençoados da nossa maneira. Mas não é da nossa maneira, porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe onde está a sua dor. Ele sabe. Ele conhece você por dentro e por fora. E Ele quer mudar a sua história nesta noite. Ele quer mudar a tua vida. E quer que você tenha conhecimento com Ele. Que você conheça Ele verdadeiramente. Que Ele é o vosso Pai. Aleluia. E nós vemos em Mateus capítulo 3, a história de João Batista. João Batista, ele veio pregando no deserto, dizendo ao povo, arrependei-vos. E no versículo 10 de Mateus, ele disse assim, e também agora, o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É duro de ouvir essa palavra. Mas é mais duro ainda, naquele dia ele disser, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. É mais duro, vai ser lá. Hoje, ainda está bom que há tempo de nós entrarmos no prumo. É tempo, porque é tempo de salvação, é tempo de arrependermos, é tempo de consertarmos a nossa vida, colocá-la na direção certa, na presença do Senhor. Aleluia. Se os irmãos for analisar, quem tem o machado é Deus. Por isso às vezes, mas o fulano saiu da igreja, não quer voltar mais. Quem tira não é o diabo, às vezes, que tira a pessoa. O próprio Deus. A pessoa não quer dar fruto, é cortado. Ou você produz bom fruto, ou é cortado. Ou é cortado. Os irmãos vão entender mais à frente. Em Mateus capítulo 3, o verso 12, diz assim, ele tem a pá na mão, ele limpará a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha no fogo, que nunca se apaga. Quando ele fala da pá, a pá simboliza a justiça de Deus com a humanidade. Julgamento, momento que Deus trata com os desobedientes. Os irmãos, quem já trabalhou na lavoura sabe como que é para colher o trigo e debulhá-lo, né? O feijão, o arroz, né? Eu já trabalhei muito nisso. Então, e Deus diz que ele tem a pá na mão. No livro de Daniel, no capítulo 5, nós vemos a história do rei Belsazar.
que os irmãos conhecem bem a história. Belsazar rebeliou contra o Senhor. Chegou um ponto que o pai dele já tinha comido capim e ele mesmo assim não quis dar ouvido. Quis continuar no caminho do pai. Mas ele ouviu tudo. Antes de morrer, ele ouviu tudo o que ele precisava ouvir. Daniel rasgou o verbo para ele abrir os olhos. Mesmo no capítulo 5, ele disse assim: mas a Deus em cuja mão você está, e a tua vida e os teus caminhos. Não adianta nós querermos fugir. Nós estamos na mão do Senhor. Não adianta você querer fugir, você está na mão do Senhor. Na nossa vida Ele decide, por isso o apóstolo Paulo, ele disse, não é que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não sou eu que decido mais, não é você que decide mais, é Ele. Às vezes você pode pensar que você decide, eu faço ou eu desfaço, até quando Deus permitir que você faça, porque nós estamos na mão dEle. Aleluia! Nós estamos na mão do Senhor, e a nossa vida, a sua vida, está nas mãos dEle. Se Ele quiser cortar, é sim, não piscar de olhos. A pessoa para morrer é sim. A intimidade com Deus, eu tenho como se diz a palavra, quando você faz alguma coisa para outra e você pega confiança. A confiança não se vem assim. A confiança vem com o tempo. Não é verdade? Você trabalha para você dar sua confiança, que o seu patrão tenha confiança em você. Não é assim de um dia por outro. Mas para perder ela é assim. É de um dia por outro. É num piscar de olho você perde aquela confiança. E a nossa salvação é igual. Nossa vida com Deus, como diz o apóstolo Paulo, cada dia morro para uma coisa, é como a confiança. Para você aproximar-se de Deus, precisa morrer a cada dia para o mundo. A nossa salvação, ela é com longo tempo. Cada dia, deixando uma coisa, e aproximando-se de Deus, que diz a Bíblia que o céu é alcançado à força. Ah, se fosse assim de mão beijada, era tão bom. Toda a gente ia. Mas quando diz que ele é alcançado à força, você tem que forçar a entrar no céu, senão você não entra, porque há muitos obstáculos, muitas coisas precisamos deixar. Israel, ele saiu do Egito, mas infelizmente o Egito acompanhou eles. O Egito não saiu deles, por isso morreram no caminho, porque o Egito não saiu deles. É como nós viemos do mundo e queremos continuar na mesma vida do mundo. Os irmãos vão entender que nesse capítulo 15, Jesus diz que o mundo vos aborrece. Eu digo aos irmãos, se o mundo não te aborrece, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada na sua vida.
Se você está paralelo com ele, cuidado com a tesoura. Cuidado com a pá, o machado que está ali no pé da árvore. Ou produz bom fruto, ou é cortado. Ou é cortado. Aleluia. Aleluia. Amém. Nós vemos no Isaías, no capítulo 43, Deus dizendo assim: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Não é teu pai, não é tua mãe, não é teu marido, não é tua esposa que vai te livrar. Não, é você. Sou eu que tenho que lutar por isso, enquanto é tempo. Ninguém pode fazer escapar um homem das mãos do Senhor, seja ele bom ou seja ele ruim. Ninguém pode fazer escapar. Esse capítulo 43, ele forma parte de uma seção do capítulo 40 e o 48, que Deus quis consolar Israel. E Deus quer consolar você nesta noite. Às vezes você pensa que não tem mais jeito para a sua vida. Isso eu não consigo, isso é impossível. Mas saiba que para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível, e diz a palavra que tudo é possível ao que crê. Se você crê, tudo é possível na sua vida. Não fica desanimado, não desiste de servir ao Senhor. Não fica revoltado com Ele porque não vale a pena. Não, Ele não deixa de ser Deus. Ele continua sendo Deus. Se você revoltar ou não revoltar, Ele continua sendo Deus. Não adianta. Já vi pessoas dizer que estava revoltado porque Deus não fazia o que ele estava precisando. Deus não olha mandado nosso, não. Ele é Deus, Ele é o nosso Pai e Ele que nos corrige. Tem que passar onde Ele quer que passe. Nós temos duas opções: passa ou passa. No versículo 40, Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aquele que não tem força, Ele está para fortalecer você. Aleluia. Exaltado e engrandecido é o nome do Senhor. Ele fortalece o cansado. Se você está cansado, crê nele. É Ele que tira esse cansaço. É Ele. E Ele vai multiplicar as forças dependendo de você. Mesmo que você se sente que não tem mais jeito, que não tem mais vigor, Ele está para te ajudar, para segurar na vossa mão, te erguer e te fortalecer. É Ele que te ajuda. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. No versículo 29, no 30, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços se exaltam, caem. Mas no 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sabe
Sabem com as asas como a águia, correm e não cansam, nem caminham e não se fadiga. Isso que é importante na nossa vida. É só você esperar no Senhor. E às vezes há momentos que nós não esperamos, não queremos esperar. A luta é tão grande, que nós queremos a bênção para ontem. Para ontem. E não quer esperar, nós queremos avançar o processo. Avançar o processo. Mas os irmãos aprendam que esse processo nós não conseguimos vencer. Temos que deixar nas mãos dele. Por isso que ele diz assim: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Se você entregou nas mãos dele, não tente tirar, porque vai dar errado. Vai dar errado, porque você não consegue vencer sozinho. Não, você só consegue vencer com ele, no seu caminho, porque ele é que domina a sua vida. Sua vida está na mão dele. Não adianta querer você resolver o seu problema sozinho. Deixa ele resolver para você. É como às vezes nós pensamos nós queremos resolver nossa causa e cai numa situação de enfermidade. Aí que o homem vai abrir os olhos. Por quê? Ele não pode fazer nada, o médico não pode fazer nada. Aí apelamos para o Senhor. Ah, papai, faz alguma coisa. Não é assim? Mas quando é coisas que nós resolvemos, pensamos que resolvemos, queremos tirar das mãos do Senhor, para nós mesmos resolver. Aí quebramos a cara, né? Não conseguimos, ficamos frustrados. Tem pessoas que estão desviadas porque ficaram frustrados com o Senhor. E o que resolve? Há pessoas que ficam frustrados por causa até mesmo de uma oportunidade. Não vou na igreja mais. O pastor não me dá a oportunidade. Enquanto eu corro da oportunidade, pessoas ficam correndo para a favor dela. Há pessoas que estão no mundo porque dizem que não teve oportunidade. Então, isso não muda a nossa vida. Quem muda a nossa vida é Cristo, é o Espírito Santo a nossa vida, e queremos morar lá no céu com Ele, e para isso precisamos entrar na presença dEle, quebrar esse eu na nossa vida, porque senão nós não conseguimos. Não é fácil. É uma guerra entre nós mesmos. Às vezes condenamos o outro está errado, mas a guerra é entre nós mesmos. Essa guerra é terrível. Essa luta não é fácil para se vencer, se não for com Cristo. Porque se não for com Cristo, nós queremos agir de mãos próprias, queremos vingar, queremos maltratar. Mas quando nós lembramos que nós não temos razão, que a nossa razão está em Cristo, aí nós paramos, e eu não posso agir assim. Às vezes o outro está merecendo a gente mandar ele lá para aquele outro lado, mas não podemos. Não podemos, nós temos um freio na boca, que é o Espírito Santo ali, ó. Não vai. Não vai. Eu falo porque já aconteceu comigo. O Espírito Santo falou para mim: olha, o que você vai fazer? E o seu compromisso com Deus. Foi uma coisa de puxar o freio de mão do carro e apertar os pés também, que aquilo arrastou no chão, sabe? Fui eu, naquele dia. Que vergonha que eu fiquei. Agir por mim próprio. Agir por mim próprio. E o Espírito Santo ali puxou o freio. Cuidado. Cuidado. O que vai fazer?
Em Romanos capítulo 11, e verso 15 diz assim: porque se de fato eles terem sido rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu estabelecimento, senão a vida dentre os mortos? Os irmãos vão estar entendendo que Israel, por rejeitar a salvação, rejeitar a Cristo, aí veio até nós. Nós temos que, mais nada, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, a qual nós não tínhamos. Eu não tinha, você não tinha. Mesmo nós não prestando, Ele nos escolheu. Aleluia. E o verso 16 diz assim: e se foram santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos são santos. Não pode uma fonte produzir duas águas. Produzir água salgada e água doce. É impossível. Não pode uma árvore produzir os dois frutos. Imagina um pé de uva produzir a uva e produzir limão? Que é azedo, não é? Não pode a árvore dar dois frutos. E nós somos comparados à videira do Senhor. E nessa videira não pode produzir os dois frutos. Se produzir o mau fruto, é cortado. Aquele galho, ele tem a tesoura para podar. O agricultor, ele tem as ferramentas para podar a videira. Aquele galho que quer produzir outro fruto, olha, é cortado. Infelizmente. É triste, mas é verdade. E o que é esse amor? Esse fruto? Esse fruto é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses são os frutos do crente. Ou ele produz o bom fruto, ou ele é cortado. Verso 17: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles, e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira. Da seiva quer dizer, você é participante da graça e da misericórdia do Senhor. Nós somos participantes. O que era para eles, veio para nós. O que nós temos é agradecer o Senhor por essa oportunidade que Ele está nos dando. E o mais, não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que escolheu a nós. Imagina, no meio da multidão, Ele te escolheu. E eu olhar para mim, e Ele me escolher lá no ventre da minha mãe, mesmo ela não conhecendo Ele. E Ele me escolher lá, só tenho que agradecer o Senhor. E procurar andar na presença dEle. Mas preciso dar bom fruto. Mas não é fácil, às vezes, dar o bom fruto. Amar aquele que te odeia não é fácil. Mas é possível. É possível. Teve uma vez, eu trabalhava em São Paulo, eu era jovem na época. E tinha um irmão que dizia, era irmão, aquele, ai meu Deus. Chegou um ponto que eu deixei o pessoal lá que eu trabalhava na fábrica, eu deixei, entrei para dentro do banheiro, eu chorei igual uma criança. Falei, Jesus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não sei o que fazer.
Se eu falo ou se eu não falo, ele me maltrata igual. Eu não sei o que eu faço. Chorei igual uma criança. Aquele homem mudou. Acredita os irmãos que aquele homem mudou? Jesus mudou ele. Ou ele mudava ou ele saía da empresa. Jesus, ele age ao nosso favor. Mas precisamos de amar. Chamei ele, pedi perdão, falei assim, se eu fiz alguma coisa, me perdoa, homem. Me perdoa, porque eu não sei o que acontece. Eu não sei. E Deus mudou aquele homem. Não é? O versículo 18. Não se gloria contra os ramos. Mas, se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Não se gloria disto. Não se bate no peito que você faz, que você desfaz. Não. Você tem um dono. Você tem um dono. Esse dono te ama. Aleluia. Glória a Deus que Ele nos ama. Aleluia. Que se Ele não nos amasse, nós estávamos já perdidos. Esse dono te ama. Por isso você está aqui nesta noite. E Ele quer mudar a sua vida a partir de hoje. Mas você precisa querer. É como, às vezes eu tenho isso comigo, não é? Se a pessoa pedir, eu estou pronto. Mas se não pedir, a pessoa não quer. Às vezes uma oração, vou orar para fulano e tal. E se ele não quer a oração? Então, uma vez o homem, nós ia orar por ele, para Jesus libertar ele. Ele disse, não ore. Imagina. Não ore. Então, a pessoa precisa querer. A pessoa precisa querer conhecer a Deus. A pessoa precisa querer ser liberto. A pessoa precisa querer ser batizado com o Espírito Santo. A pessoa tem que querer ser curado. O meu irmão mesmo disse que não queria que orasse para ele ser curado. Imagina. Meu irmão de sangue. Não ore. Não quero ser curado. Então, a pessoa precisa querer. Então, se a pessoa pedir, ora. Você tem prazer de orar. E você crê que Jesus vai se curar ele, porque ele quer ser curado. É como aquele doente que estava no caminho, né, o paralítico, né, gritou, Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus foi e curou aquele homem, porque ele quis ser curado. Então nós precisamos querer, você precisa querer conhecer a Deus, você precisa querer aproximar-se de Deus, você tem que ter desejo dentro de você, para você orar, para você jejuar, você consagrar sua vida, você aproximar-se de Deus a cada dia, como diz a palavra, sede santo em toda a vossa maneira de viver. 19, nós lemos, então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. O 20, eles foram quebrados por causa da incredulidade. O Israel foram quebrados por causa da incredulidade deles. E para nós, para mim e para você é diferente? É diferente?
Não, sou crente, sou salvo. Ah, se fosse era muito bom. Era muito bom. Só ser crente e ir para o céu. É uma maravilha. Mas você continua firme mediante a fé. Não fica orgulhoso. Não fica orgulhoso disto. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não vai poupar você. Não poupa nem eu, nem você. Aí os irmãos vão estar entendendo o versículo 1 do capítulo 15. Deus não poupa. Se os ramos naturais Ele não poupou, nós também não vai poupar. Precisamos dar fruto e correr enquanto é tempo, a dar fruto. Entrar realmente na presença do Senhor para dar fruto. Porque o tempo está findando. O tempo está findando. Os irmãos já observaram. Nesses tempos passados, já vem cada dia a coisa vai para pior, não para melhora. Não espera melhora, porque não tem melhora. Porque vai cumprir a palavra. A palavra precisa ser cumprida. E em Mateus, parece que o 27, diz que se os dias não for abreviados, nenhum se salva. Mas por causa dos escolhidos, os dias vão ser abreviados. Então uma coisa é séria. Não é brincadeira. Às vezes você ser crente, não, é só um passatempo. Não brinca de passatempo, não. Entra na presença do Senhor. Dá fruto enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. Se cairmos nesse tempo, se os dias não for abreviados, nenhuma alma se salva, os escolhidos estão em risco, que é você, eu e você. Se cair nesse tempo e nós não dar fruto, olha, não sei se conseguimos viver, porque vai ser terrível. Isso vai ser antes do arrebatamento, não é depois, vai ser antes. Depois do arrebatamento, o que ficarem, aí vai ser mais sofrido ainda. Ainda vai ser pior, que tem que derramar o próprio sangue para pagar a salvação. Que os irmãos vão entender logo à frente. Aleluia. No versículo 3 do 15 diz assim: vocês já estão limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Mas se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, tem o porém aí, mas vocês já estão limpos por causa da palavra esta. Aí a pessoa, opa, glória a Deus, estou limpo. Mas se permanecer, se der bom fruto, não ficar em cima do muro. O diabo gosta, mas Deus não. Não fica em cima do muro, não sabe se serve a Deus, se serve o mundo já não te incomoda mais, porque você está ligado com Ele. O mundo já não te chateia mais. O mundo não faz diferença na sua vida, porque você concorda com Ele. Cuidado com o machado. Cuidado. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serão feito. Em João capítulo 15 também diz assim, o versículo 7. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, não é que eu acabei de dizer. E para terminar, os irmãos colocam de pé. Em nome de Jesus, nós já estamos finalizando ali o tempo.
É o que nós falamos antes. No versículo 16, ele disse assim, Jesus disse, não escolheste vós a mim, mas eu escolhi vocês. Há momentos difíceis no mundo. Há momentos difíceis no mundo. Para nós passarmos. Apertado é o caminho, mas vale a pena entrar por ele. E diz a palavra que são poucos que a encontram. Não é que entra não, que encontra. Não pensa que você, só porque você tem o nome de crente que é salvo, não. Procura ter experiência com o Senhor. Procura dar fruto enquanto é tempo. Amar aquele que te odeia. Ser benigno. Aleluia. Ser longânimo. Não deixa a sua fé vacilar. Não. Fica firme com o Senhor. Se você entregou os seus caminhos a Ele, confia nele. E Ele vai tudo fazer na sua vida. No nome de Jesus. Que Jesus abençoe. Que o Espírito Santo venha comentar essas palavras melhor em vossos corações. Em nome de Jesus.